A porta do salão rangeu como uma promessa de caos. Era noite, e os ventos do deserto carregavam não só areia, mas também o cheiro de madeira queimada, suor envelhecido e carne que já tinha visto dias melhores. Um viajante solitário cruzou aquele limiar empoeirado, chapéu inclinado, olhos semicerrados, buscando mais do que bebida. Procurava conforto, algo quente, algo que não tivesse vindo de uma lata ou de um cavalo morto. Mas o que ele encontrou foi um prato de feijões secos, escuros como carvão, mergulhados em um caldo espesso, ladeados por um pedaço de carne indefinida e um pão duro como a sela que ele usava. Ainda assim, ele sorriu, porque naquela terra árida e imprevisível, isso era mais do que uma refeição, era sobrevivência. Você já se perguntou o que realmente era servido nos salões do Velho Oeste? Será que as pessoas comiam como nos filmes, rodeadas de bifes suculentos, uísque refinado e garçons educados? A resposta é mais estranha e mais fascinante do que parece. A cozinha dos salões era uma mistura bruta de improviso, fome e criatividade. Não havia cardápios floridos, tampouco preocupações com temperos exóticos. O que havia era necessidade. E onde há necessidade, há história. Neste roteiro, vamos mergulhar fundo nos pratos que mantiveram de pé viajantes, mineradores, caçadores, jogadoras, mães viúvas e forasteiros que cruzaram terras inóspitas. Não comemos para viver aqui, comíamos para resistir. E é isso que torna essa parte da história tão digna de ser contada. Durante décadas, o salão foi mais do que um bar. Era refeitório, hospital improvisado, confessionário e campo de batalha. Seus cozinheiros? Muitas vezes ex-soldados, mulheres refugiadas, homens sem passado ou identidade, que sabiam usar fogo e gordura como ninguém. Cozinhavam em panelas grossas, reutilizavam óleo até ele ganhar alma própria e contavam com ingredientes tão teimosos quanto os próprios clientes. Comer ali era um ato de coragem. Os alimentos vinham de qualquer lugar que não estivesse morto ou em chamas. O café era escuro como arrependimento e mais grosso que a água de poço. O bacon era mais sal que carne. E o pão, bem, se conseguisse mastigá-lo sem quebrar um dente, você provavelmente ganhava um segundo pedaço. Mas o que mantém essa narrativa viva não é o absurdo, é o humano. É a forma como, mesmo em meio à miséria, essas pessoas criaram cultura alimentar, com tradições que atravessaram desertos e décadas. As tortas secas, os pickles guardados em vidros manchados, as sopas de origem desconhecida, tudo isso carrega algo além do sabor. Carrega memória. O mais curioso é perceber que, por trás da brutalidade da alimentação, havia um sistema funcional e engenhoso. Nada era desperdiçado. Se o porco tinha cheiro estranho, era salgado até parecer um pedaço de madeira. Se o pão endurecia, virava acompanhamento do café. Se a carne era indefinida, virava ensopado. E se tudo falhava, sempre havia uísque para resolver. Durante esta jornada, exploraremos 5 elementos centrais que definem essa experiência: a sobrevivência em tempos de escassez, o confronto entre o realismo brutal e a nostalgia romantizada, a resiliência cultural embutida em pratos simples, o papel da comunidade na partilha do alimento.
e o resgate histórico de uma alimentação esquecida, mas essencial. O Velho Oeste que conhecemos das telas é limpo, charmoso e estilizado. Mas o Velho Oeste real era áspero, denso e mal-cheiroso. Seus saluns não eram cenários, eram trincheiras. E os alimentos servidos ali não tinham a função de agradar ao paladar, mas sim de impedir que se morresse de fome antes do pôr do sol. Imagine caminhar por 5 dias, com os pés rachando, a garganta seca, o estômago roncando como um cão bravo. Você encontra um vilarejo, e nele, um salum. Lá dentro, o ar é pesado, mas tem comida. Você não pergunta o que é, apenas come. E por um instante, se sente humano de novo. Essa era a realidade de centenas de pessoas que povoaram o Oeste. Comer significava seguir vivo. Dividir o pão significava criar alianças. E confiar no cozinheiro, mesmo que ele parecesse um açougueiro bêbado, era um ato de fé. Ao longo deste roteiro, não vamos apenas listar ingredientes ou falar de técnicas de preparo. Vamos reconstruir um ecossistema alimentar quase apagado pela história oficial. Daremos nomes aos pratos esquecidos, investigaremos o motivo de eles terem existido e o que eles dizem sobre quem os consumia. Você vai conhecer o bife que não sangra, o pão que sobrevive a terremotos, o ensopado que muda de sabor conforme o humor do cozinheiro, e o café que te acorda e te pune ao mesmo tempo. Vai entender por que ovos eram considerados tesouros, por que queijo era símbolo de status e por que tortas podiam provocar tiroteios. E no fim, talvez você se pergunte: será que teria coragem de sentar-se àquela mesa, com um prato fumegante à sua frente, sem saber o que há dentro, apenas confiando no cheiro ou na falta dele? Essa é a beleza do passado. Ele nos confronta com versões cruas da existência. Nos lembra de que houve um tempo em que comer era mais do que um prazer, era um privilégio, e nos obriga a valorizar cada migalha de história, servida em pratos invisíveis pelo tempo. Então prepare-se para atravessar as portas batentes da memória. Acenda a fogueira. Sirva uma dose forte de informação e venha descobrir como a cozinha mais perigosa do mundo também foi uma das mais autênticas. Porque no fim, a comida do Oeste não era boa, mas era honesta. E como vamos ver nas próximas partes, ela tinha algo que falta em muitas refeições de hoje: verdade. No Velho Oeste, comer era menos sobre escolha e mais sobre chance. A escassez ditava as regras da cozinha e a sobrevivência transformava qualquer ingrediente disponível em alimento. Em tempos em que não havia supermercados, geladeiras ou entregas, cada refeição era uma conquista. Não havia garantias de que o que se colocava no prato era fresco, ou mesmo comestível. Comer era, acima de tudo, uma forma de permanecer vivo. Durante a expansão para o oeste, entre os anos de 1840 e 1900, milhares de pessoas cruzaram as fronteiras dos Estados Unidos em busca de ouro, terras ou liberdade. Elas encontraram um território hostil, com desertos áridos, montanhas intransponíveis e distâncias imensas entre um ponto de apoio e outro. Nessa realidade, os saluns se tornaram mais do que bares. Eram postos de abastecimento onde se comia o que havia, não o que se queria.
A maioria dos alimentos servidos nos saluns não era fresca nem variada. Eram produtos duráveis, fáceis de estocar e capazes de resistir a longas jornadas. O feijão seco, por exemplo, era uma presença quase constante. Barato, fácil de transportar e capaz de alimentar muitas pessoas, era cozido por horas até se tornar um caldo espesso. A preparação não exigia técnica, apenas paciência. Era comum encontrar feijão misturado a pedaços de porco salgado, formando uma refeição completa, ainda que indigesta. O porco salgado, por sua vez, era outro símbolo da escassez. Em vez de carne fresca, usava-se carne curada em sal por semanas, às vezes meses. Isso a tornava resistente à deterioração, mas também extremamente salgada e dura. Cozinheiros de salão precisavam fervê-la por horas, fritá-la em gordura velha ou misturá-la em sopas com legumes já quase dissolvidos. A gordura do porco, inclusive, era um dos ingredientes mais reutilizados da época. Servia para cozinhar, fritar, lubrificar panelas e até acalmar dores musculares. Não havia refrigeração. Gelo era um luxo que raramente chegava a regiões distantes. A conservação de alimentos era feita com sal, vinagre ou fumaça. Pães frescos quase não existiam. O que se encontrava eram biscoitos secos, conhecidos como hardtack, feitos de farinha e água, assados até se tornarem quase indestrutíveis. Alguns duravam tanto tempo que precisavam ser amolecidos em café, uísque ou água quente antes de poderem ser mordidos. Quando havia vegetais, vinham em forma de pickles, pepinos, cebolas e até ovos, eram mergulhados em vinagre e armazenados por semanas. Esses alimentos fermentados não só duravam mais, como ajudavam a equilibrar o excesso de gordura e sal das refeições. Em cidades de mineração ou regiões mais isoladas, comer pickles era um sinal de sorte, ou ao menos de que alguém sabia como armazenar comida para os tempos difíceis. Mesmo os ingredientes mais simples, como batatas ou cenouras, eram raros, e quando apareciam eram cozidos até se dissolverem em caldos espessos. Muitos desses caldos não tinham um nome específico, eram chamados apenas de stew, uma mistura indefinida de restos, água e esperança. Era comum que os cozinheiros jogassem dentro da panela o que sobrava de outros pratos. Pedaços de carne, ossos, legumes murchos, grãos e até cascas. A carne em si era uma questão à parte. Quando fresca, vinha de caçadas, veado, coelho, pato, javali. Mas muitas vezes o que chegava aos saluns era carne de origem incerta. Algumas histórias falam de gatos selvagens, cães abandonados e até animais encontrados mortos nas estradas. Quando não se podia garantir a procedência, o sabor era mascarado com gordura, alho ou pimenta. Mesmo com todos os riscos, comer era necessário. E o uísque era o remédio mais usado para lidar com as consequências. Muitos clientes tomavam uma dose antes de comer e duas depois. O álcool ajudava a desinfetar o estômago e a esquecer o que se havia engolido. Em muitos casos, servia também como substituto da comida. Havia dias em que o uísque era a única coisa quente disponível. O café, embora amargo e mal coado, era outro elemento essencial. Era feito em panelas enormes, com grãos grosseiramente moídos e sem filtrar. O resultado era um líquido espesso, escuro e forte o suficiente para manter um mineiro acordado por 24 horas. Em algumas regiões,
Dizia-se que o café era tão potente que podia ser usado como tinta ou removedor de ferrugem. As sobremesas, quando existiam, eram feitas de frutas secas ou fermentadas. Tortas de maçã, pêssego ou abacaxi eram montadas com massa dura sem açúcar refinado e cozidas em fogueiras ou fornos improvisados. A maioria era servida fria e dura, acompanhada de melado ou açúcar queimado. Era comum que a mesma torta fosse reaquecida por 3 ou 4 dias seguidos, ganhando sabor com o tempo, ou perdendo-o completamente. No meio de tudo isso, o cozinheiro do salão era tanto um herói quanto um sobrevivente. Sem formação, sem receitas, sem ingredientes confiáveis, ele fazia milagres com o que tinha. Usava a mesma panela para tudo, o mesmo óleo por semanas e ainda conseguia alimentar dezenas de pessoas por dia. Era uma figura respeitada e temida. Se gostasse de você, podia te dar o melhor pedaço. Se não gostasse, te servia o que havia no fundo do caldeirão. A escassez também moldava os hábitos sociais. Comer não era feito em silêncio, nem com talheres apropriados. Cada um recebia o que podia, dividia com quem estava ao lado e agradecia por estar vivo. Era comum que as pessoas comessem em pé, ao redor do fogo, segurando tigelas de estanho ou madeira. Talheres eram luxo. Mãos, facas e pedaços de pão serviam como ferramentas. Comer no Velho Oeste era um ato de adaptação. Era entender que o que importava não era o sabor, mas a função. Os alimentos podiam não agradar ao paladar, mas eram suficientes para manter o corpo em movimento, os músculos firmes e a mente alerta. E isso era tudo o que se podia esperar de uma refeição naquele mundo de poeira, tiros e distância. Por isso, quando se fala em comida de salão, não se deve pensar em gastronomia, mas em sobrevivência. Cada feijão cozido, cada pedaço de carne dura, cada gole de café era uma afirmação simples e poderosa. Estou aqui, ainda de pé, apesar de tudo. Quando se fala em Velho Oeste, a imagem que vem à mente geralmente é a de homens elegantes de chapéu largo, salões iluminados por candelabros, duelos dramáticos e refeições quentes servidas por garçons com avental branco. Esse retrato, repetido por décadas no cinema e na televisão, consolidou uma ideia romantizada de como era a vida naquela época. Mas por trás do glamour fictício havia uma realidade muito mais crua e muito menos apetitosa. A alimentação nos salões não se parecia em nada com as cenas de banquetes vistos nas telonas. Não havia fartura, não havia opções, e certamente não havia glamour. A comida, quase sempre improvisada, era preparada com o que estivesse disponível. Carnes duras, grãos armazenados por meses e pães secos como pedra. A questão não era comer bem. Era comer o suficiente para não desmaiar de fraqueza no dia seguinte. A nostalgia que envolve o Velho Oeste é, em muitos casos, uma reconstrução estética que ignora as dificuldades cotidianas. Essa versão idealizada omite, por exemplo, a falta de higiene nos locais de alimentação. As cozinhas dos salões eram sujas, muitas vezes expostas ao ar livre ou instaladas em áreas improvisadas com piso de terra batida. Os utensílios eram lavados com água de poço, quando lavados, e raramente havia um controle sobre o estado dos alimentos.
Ratões, moscas e poeira faziam parte do ambiente. Mesmo assim, a memória coletiva criou uma espécie de mito culinário do Velho Oeste. Filmes e livros transformaram o bacon com feijão em prato de herói, a torta de maçã em símbolo de aconchego e o café preto como ritual de fraternidade entre cowboys. Mas, na prática, esses elementos eram versões endurecidas, sujas e mal conservadas de algo que, em sua forma ideal, existia apenas na imaginação. A desconexão entre o retrato fictício e os registros históricos cria um contraste chocante. Relatos de viajantes e documentos da época descrevem refeições feitas com ingredientes quase vencidos, servidos em tigelas rachadas, com talheres enferrujados. Muitos comiam em pé ou sentados no chão. Não havia guardanapos. As mãos sujas de terra ou graxa serviam tanto para segurar o pão quanto para aparar o ensopado. Essa realidade desconfortável é raramente mostrada em representações midiáticas. E isso não acontece por acaso. A idealização do Oeste atende a uma necessidade cultural: contar histórias de bravura, independência e resistência. Tornar o ambiente menos brutal e mais heróico ajuda a construir narrativas que inspiram orgulho nacional, especialmente em países que enxergam no Velho Oeste um símbolo de identidade. Mas quando se observa com atenção os relatos verídicos, percebe-se que o romantismo escondeu muito mais do que revelou. Os cowboys, por exemplo, eram muitas vezes mal pagos, desnutridos e expostos a doenças. A alimentação precária contribuía diretamente para isso. Doenças como escorbuto, diarreia crônica, infecções alimentares e desnutrição eram comuns entre viajantes e trabalhadores das minas, e frequentemente estavam ligadas à má qualidade da comida. O pão seco, muitas vezes comparado a uma pedra, não era uma figura de linguagem. O hardtack, feito com farinha e água, era tão duro que precisava ser amolecido em líquido fervente para não quebrar os dentes. O café, que hoje é um símbolo de pausa e prazer, era preparado com grãos moídos grosseiramente, fervido em panelas de ferro com água suja. O resultado era uma bebida espessa, amarga e, em alguns casos, impossível de engolir sem adoçante, quando esse existia. Até mesmo os doces, como as famosas tortas de frutas, eram versões rústicas e mal acabadas de suas contrapartes modernas. Feitas com frutas secas ou fermentadas, raramente eram frescas. A massa era dura, muitas vezes mal assada, e servida fria. Adoçantes naturais, como melaço ou mel, eram usados com moderação, pois o açúcar refinado era caro e escasso. Apesar disso, essas comidas ganharam status de ícones culturais. Por quê? Porque a memória popular prefere lembrar da bravura do cowboy que toma café ao pôr do sol, em vez do trabalhador exausto que come um pedaço de carne de origem duvidosa, com medo de passar mal. A idealização permite a criação de heróis. A verdade, por outro lado, revela vulnerabilidades. Esse contraste entre a imagem construída e a vivência real também nos diz muito sobre como a sociedade seleciona o que deseja lembrar. A nostalgia romantiza a dureza do passado, limpando suas bordas afiadas. Transforma feijões cozidos em refeições reconfortantes e omite o cheiro rançoso da carne estragada. Torna o cozinheiro do salão um personagem folclórico, ignorando sua exaustão, suas limitações
e os riscos que ele corria ao servir alimentos questionáveis a um público armado e impaciente. Ainda assim, é importante reconhecer que a própria existência dessa alimentação, por mais precária que fosse, já era um ato de resistência. Preparar comida em meio ao caos, alimentar dezenas de pessoas com recursos mínimos, evitar que a fome se transformasse em desespero. Tudo isso exigia uma forma de engenhosidade que merece ser lembrada. Em vez de tentar eliminar o romantismo, talvez o melhor caminho seja equilibrá-lo com realismo. Compreender que as refeições no Velho Oeste não eram glamurosas não diminui o valor das histórias, mas as torna mais autênticas. Saber que o pão era duro, que a carne podia estar apodrecida e que o café era um desafio não impede a admiração, só a torna mais justa. Esse olhar honesto permite um reconhecimento mais profundo das pessoas que viveram naquele tempo. Gente que comeu sem saber se a próxima refeição viria, que dormiu com fome. Que dividiu um pão seco com um estranho, porque era a única maneira de garantir que os dois resistiriam à próxima travessia. Essa é a verdadeira narrativa que merece ser contada. O romantismo pode ter transformado o Oeste em lenda, mas o realismo nos conecta às pessoas reais que, com pouco ou nada, criaram formas de viver e de alimentar que desafiam a lógica da escassez. Essa é a história que está por trás dos saluns, das panelas, dos pratos improvisados. Uma história que precisa ser resgatada, não para negar o mito, mas para revelar a humanidade que ele esconde. Em meio ao clima severo, às estradas poeirentas e aos saluns de madeira improvisada, havia algo mais forte do que o cheiro de carne salgada ou o gosto metálico do café fervido, a capacidade de rir da própria situação. A alimentação no Velho Oeste não era apenas um exercício de sobrevivência física, era também uma lição diária de resistência emocional. E, surpreendentemente, o humor teve um papel fundamental nesse processo. A escassez já foi explorada, assim como a distância entre a realidade e o mito. Agora é hora de focar em como as pessoas transformavam a precariedade em rotina e a rotina em piada, como forma de manter a sanidade em um ambiente muitas vezes desumano. Comer no Oeste não era um prazer sensorial, era um exercício mental e, em muitos casos, cômico. A resiliência cultural se manifestava nas escolhas, nos improvisos e até nos nomes dados aos pratos. Por exemplo, o café preto, espesso como óleo de lamparina, era apelidado de veneno gentil ou tinta de cavalo. O pão endurecido era chamado de quebra-dente ou tábua de caixão. A carne desconhecida recebia títulos como delícia misteriosa ou bife de 6 pernas. Esses apelidos irônicos não apenas denunciavam o estado dos alimentos, como permitiam que as pessoas rirem de algo que, em outros contextos, causaria repulsa. É nesse ponto que a resiliência e o humor se cruzam. O ato de dar nome jocoso a algo ruim é uma estratégia ancestral de defesa psicológica. Quando se nomeia um problema de forma engraçada, ele se torna mais tolerável.
Assim, ao transformar uma refeição ruim em anedota, o comensal do Oeste não só enfrentava a fome, ele a desafiava com sarcasmo. Essa característica é especialmente visível nos relatos orais preservados por descendentes de trabalhadores da época. Muitos contavam histórias de saluns onde o cozinheiro anunciava os pratos com frases como "Hoje temos algo que morde de volta" ou "O ensopado está de pé, mas não por muito tempo". O exagero era proposital, o humor era ácido, mas nunca cruel. Era uma forma de criar pertencimento entre aqueles que dividiam os mesmos desafios. Além disso, o humor era uma ponte cultural entre grupos distintos. Saluns reuniam pessoas de diferentes origens: americanos, mexicanos, europeus, afrodescendentes, indígenas, asiáticos. Muitas vezes não compartilhavam a mesma língua ou costumes, mas se reconheciam pelo riso diante de um prato suspeito. Essa linguagem do cansaço, da piada culinária e da improvisação forçada servia como ferramenta de coesão em um território onde a violência era a norma. O humor também aparecia nos improvisos da cozinha. Como não havia ingredientes suficientes para seguir receitas fixas, os cozinheiros se tornavam artistas da adaptação. Um dia faltava carne, no outro não havia gordura, e às vezes não se encontrava nada além de farinha velha. Ainda assim, algo era servido. E se desse certo, virava prato da casa. Se desse errado, virava lenda. Uma história popular entre viajantes conta sobre um salão onde o cozinheiro, sem ter carne ou legumes, serviu um ensopado de pão velho amassado com café. Chamaram o prato de sopa da coragem. E ele foi servido por 3 dias. Outro caso fala de um estabelecimento onde o queijo tinha odor tão forte que espantava moscas, e mesmo assim era vendido como o lanche dos fortes. Essas narrativas, embora exageradas, mostram como o absurdo era transformado em símbolo de bravura. A própria relação com a comida reforçava essa resiliência coletiva. As refeições não eram silenciosas. Eram ambientes barulhentos, cheios de piadas, provocações amistosas e risadas altas. Comer com dignidade não dependia da qualidade da refeição, mas da disposição para enfrentá-la com espírito leve. E muitas vezes era a única forma de manter o moral elevado após um dia inteiro cavalgando, minerando ou lidando com perda e exaustão. Outra faceta interessante era o papel das histórias compartilhadas durante as refeições. Cada prato vinha acompanhado de um causo. Esse pão aqui sobreviveu à nevasca da última temporada. Ou, esse bife, dizem, foi da vaca que derrubou 3 homens antes de ser abatida. Era o alimento ganhando narrativa, a refeição virando folclore. Mesmo as comidas piores eram ressignificadas pelo enredo atribuído a elas. Vale destacar que a resiliência não era apenas emocional, era também cultural. Os alimentos refletiam tradições que cruzaram continentes. A farinha de milho, por exemplo, trazia consigo a memória indígena. O porco curado lembrava receitas ibéricas. As conservas em vinagre vinham de práticas alemãs e do leste europeu. Cada prato, por mais simples, era resultado de uma fusão de culturas, ajustada pelas condições locais e pela necessidade urgente de sustento. Nesse contexto, a comida não era apenas combustível, era um marcador de identidade. E o humor,
uma camada extra de significado. Transformava o feijão queimado em piada, o pão mofado em desafio e o café espesso em ritual de coragem. Nada disso era feito com ingenuidade. Todos sabiam da precariedade, mas rir era mais eficaz do que reclamar. E mais saudável também. A capacidade de transformar a escassez em brincadeira é uma característica que atravessa gerações. Nos relatos escritos décadas depois, muitos afirmam sentir saudade daqueles tempos, não pela qualidade dos alimentos, mas pela solidariedade forjada em torno da mesa, ainda que a mesa fosse um caixote e o prato uma tigela rachada. Com o tempo, essa combinação de dureza e ironia se tornou parte do imaginário coletivo. E mesmo nos tempos atuais, quando se pensa em saloons e cowboys, ainda há espaço para essa visão cômica do passado. É como se o riso daqueles dias ressoasse ainda hoje, lembrando que nem toda miséria precisa ser amarga. Às vezes, ela pode ser temperada com uma boa dose de sarcasmo. Portanto, falar de resiliência no Velho Oeste não é apenas citar a sobrevivência física, mas reconhecer a força psicológica de um povo que, mesmo cercado por adversidades, escolheu rir da própria sorte. E essa escolha, embora simples, foi talvez o tempero mais poderoso de todos. No ambiente caótico dos saloons do Velho Oeste, comer raramente era um ato solitário. Ainda que os pratos fossem simples e os talheres escassos, a alimentação carregava um valor que ultrapassava a função biológica. Era um momento de contato humano, de partilha e também de contraste. O prato diante de alguém dizia tanto sobre sua origem quanto sobre seu lugar naquela sociedade ainda em construção. Comer era simultaneamente um ato de comunhão e de distinção. O cenário dos saloons reunia figuras de diferentes partes do mundo. Homens e mulheres cruzavam trilhas, desertos e trilhos ferroviários vindos de regiões distantes, muitos da Europa, do México, da Ásia ou de regiões do sul dos Estados Unidos. Trabalhadores braçais, apostadores, ex-militares, foragidos, comerciantes, cozinheiros, escravizados libertos e imigrantes recém-chegados se sentavam lado a lado. Dividiam o mesmo espaço, a mesma fumaça e muitas vezes o mesmo prato. No entanto, essa aparente igualdade escondia uma série de divisões profundas. Embora compartilhassem a refeição, não partilhavam do mesmo prestígio, da mesma liberdade ou da mesma segurança. Havia uma hierarquia silenciosa em torno do alimento. O que você recebia, quando era servido e até onde se sentava, podia indicar sua posição naquele microcosmo social. Por exemplo, viajantes com dinheiro podiam pagar por cortes melhores de carne, uma porção extra de conservas ou uma bebida mais forte. Já trabalhadores em busca de ofício, frequentemente sem recursos, eram servidos com o que sobrava: pão endurecido, caldo ralo ou feijões refogados em gordura reaproveitada. Em alguns casos, sequer eram atendidos, dependendo da política informal do estabelecimento. Apesar disso, havia momentos em que as divisões desapareciam. Quando uma tempestade prendia todos dentro do saloon, ou quando a comida era escassa para todos igualmente, surgia uma solidariedade forçada, porém poderosa. Pessoas desconhecidas dividiam migalhas, trocavam histórias ou improvisavam banquetes com o que tinham nos bolsos. Nessas situações, o alimento era apenas o início de algo maior, uma conversa, uma negociação ou, em muitos casos, uma trégua. A estrutura dos saloons não previa áreas reservadas.
As mesas eram comunitárias, muitas vezes feitas de barris ou tábuas irregulares. Não havia garçom servindo porções individuais. A comida era preparada em grandes caldeirões, servida em tigelas de estanho, madeira ou ferro fundido, e os frequentadores se organizavam conforme a disponibilidade e a sorte. Em locais de mineração, onde a população masculina era esmagadora, era comum ver filas formadas por horas antes da refeição. Os primeiros recebiam porções mais completas, enquanto os últimos lidavam com o fundo da panela. Ainda assim, ninguém saía de mãos vazias. A ideia de recusar alimento a alguém que havia cavado rocha ou cruzado trilhas sob sol escaldante era mal vista, até mesmo entre os mais endurecidos. Essa dinâmica reforçava uma estranha forma de igualdade. Todos sabiam que, em algum momento, estariam embaixo na fila, e por isso era comum que aqueles que já haviam comido passassem restos ou dividissem o que tinham com desconhecidos. Isso não era compaixão pura, mas sobrevivência coletiva. Nunca se sabia quem seria o próximo a precisar. Ao mesmo tempo, o alimento também era usado como mecanismo de exclusão. Mulheres que trabalhavam nos salões, muitas vezes cozinheiras, lavadeiras ou dançarinas, comiam em horários alternativos, longe dos clientes. Em alguns estabelecimentos, pessoas de determinadas etnias não podiam se sentar nas mesas centrais. Eram instruídas a ficar nos fundos ou recebiam suas porções em recipientes separados. Isso demonstra como a refeição podia tanto unir quanto reforçar barreiras sociais. Havia também a lógica da dívida. Comer sem pagar em muitos salões não significava sair ileso. Alguns locais marcavam a dívida em cadernos improvisados. Se o cliente não quitasse, era expulso publicamente, ou, em casos extremos, agredido. Isso criava um ambiente de vigilância mútua, onde todos sabiam quanto cada um devia. A comida não era só uma necessidade, era um sinal de crédito, reputação e pertencimento. Em contraponto a essas divisões, surgia uma cultura de partilha oral. As histórias contadas ao redor das refeições frequentemente apagavam, mesmo que temporariamente, as diferenças. Rir de um pão queimado ou zombar da carne estranha no ensopado criava uma experiência comum. O alimento era o centro da roda de conversa, e quem sabia contar uma boa história muitas vezes ganhava uma porção extra, ou um gole a mais de uísque. Outro fator de integração era o ritual do preparo coletivo. Em acampamentos itinerantes, longe dos centros urbanos, o costume era cada grupo cozinhar juntos. Todos traziam um ingrediente: feijão, um pedaço de carne, um punhado de sal, um tempero raro trazido de casa. Cozinhavam tudo num único caldeirão. O resultado não era gourmet, mas era honesto. O sabor podia variar, mas o gesto unia. A coletividade era, assim, tanto prática quanto simbólica. Em um lugar onde a vida era incerta e a violência podia eclodir a qualquer momento, sentar-se à mesa era um sinal de trégua. Comer junto significava, ainda que por minutos, que ninguém levantaria a voz ou a arma. O prato era uma zona neutra. Contudo,
A contradição nunca desaparecia por completo. No mesmo salão onde dois homens dividiam uma tigela de feijão, outro era impedido de entrar por causa da cor da pele ou do sotaque. O Oeste era selvagem não apenas na geografia, mas nos códigos morais. E a alimentação refletia isso. Ao mesmo tempo em que reunia pessoas diferentes, também revelava as fronteiras invisíveis da exclusão social. Essa complexidade é muitas vezes esquecida quando se fala em comidas do Oeste. Os pratos se tornam símbolos folclóricos, esquecendo-se de que cada garfada carregava camadas de desigualdade, solidariedade, desafio e conveniência. Comer era um ato político. Um reflexo da ordem social, ou da ausência dela. Compreender essas nuances ajuda a recuperar a dimensão humana dos saluns. Eles não eram apenas bares com piano e tiroteio, eram centros comunitários onde pessoas viviam, falavam, negociavam e, acima de tudo, tentavam existir. E a comida, por mais simples ou repulsiva que fosse, era o ponto de encontro onde tudo começava. O ato de se alimentar vai muito além da nutrição. É também uma forma de registrar cultura, de expressar identidade e de deixar vestígios de quem fomos. No Velho Oeste, a comida não era apenas sustento, era também documento. Um prato servido em um salão podia conter mais informações do que muitos livros de época. Analisar os alimentos consumidos nesse período é abrir uma janela para entender valores, crenças e relações sociais de uma sociedade em transição. Embora a maioria dos registros sobre o Velho Oeste se concentre em batalhas, conquistas territoriais e lendas de figuras armadas, poucos documentos oficiais preservam o cotidiano da cozinha. No entanto, fontes secundárias, como cartas pessoais, diários, relatos de viajantes e registros de inventário, revelam uma gama de detalhes que permite reconstruir o cardápio de uma era. E essa reconstrução não é apenas culinária, é antropológica. Quando observamos o que era servido nos saluns, vemos a presença de alimentos simples, mas resistentes. Feijões, carne salgada, farinha, conservas, vinagre, banha de porco, melaço, café. Esses ingredientes são mais do que escolhas aleatórias. Eles revelam as prioridades de um povo em movimento, que valorizava a durabilidade, a economia e a facilidade de preparo. Não se tratava de cozinhar bem, mas de cozinhar com o que havia. O feijão, por exemplo, era um alimento recorrente não apenas por ser barato, mas porque exigia pouco cuidado para transporte e podia alimentar muitas pessoas com porções pequenas. Era, ao mesmo tempo, fonte de proteína e símbolo de resistência. Ferver feijão por horas em fogo baixo era um ritual conhecido em acampamentos e cozinhas de salão. Ele aparecia em todas as refeições, do café da manhã ao jantar. Sua presença constante o tornava quase invisível, mas antropologicamente ele representa a base alimentar de uma população de baixa mobilidade e poucos recursos. Outro elemento digno de nota era o uso de carne salgada, especialmente porco. Preservada com sal, essa carne era dura, fibrosa e muitas vezes desagradável ao paladar moderno. Mas naquela época, o sal era tecnologia. Antes da refrigeração elétrica, era ele quem garantia a conservação de alimentos perecíveis.
A carne salgada carregava não só sabor, mas também função. Resistia ao tempo, às viagens longas e à ausência de gelo. Os utensílios usados também contam uma história. Panelas de ferro fundido, tigelas de madeira, copos de estanho e talheres improvisados indicam não só a escassez de recursos, mas também um tipo de engenhosidade artesanal, onde cada objeto era feito para durar. Os saluns eram ambientes onde nada era descartado sem antes cumprir todos os possíveis usos. Do ponto de vista antropológico, é possível entender o salão como mais do que um bar ou restaurante. Ele funcionava como centro comunitário, palco de encontros multiculturais e lugar de trocas simbólicas. Na ausência de instituições formais, o salão era onde decisões importantes eram discutidas, alianças se formavam e histórias eram compartilhadas, muitas vezes ao redor de um prato de comida. Outro aspecto fascinante desse resgate histórico é observar as influências culturais incorporadas nos alimentos. A presença de pratos adaptados de tradições europeias, africanas, indígenas e asiáticas mostra que o Velho Oeste não era um ambiente culturalmente homogêneo. Pelo contrário, a mistura de povos resultava em uma culinária improvisada, híbrida, carregada de heranças invisíveis. Exemplos não faltam. O uso de milho remete às práticas indígenas norte-americanas. As conservas em vinagre têm raízes na culinária germânica. O pão chato assado em fogo direto lembra técnicas árabes e mediterrâneas. Já o preparo de carnes muito temperadas, para disfarçar odores de decomposição, tem paralelos em práticas de cozinha africana. Mesmo sem saber, os cozinheiros do Velho Oeste estavam criando um repertório culinário mestiço, rico em influências, ainda que desprovido de glamour. Essa fusão espontânea de tradições culinárias é um retrato claro do entrelaçamento social que existia nas fronteiras em formação. O humor, já discutido anteriormente, também aparece como ferramenta de documentação informal. Os nomes populares dados aos pratos, como sopa de sapato, chá de preguiça ou bife surpresa, não só ajudavam a suportar a precariedade, como funcionavam como marcadores culturais. Eram expressões coletivas de experiência, e sua repetição permitia que os viajantes, ao ouvirem tais nomes em diferentes regiões, reconhecessem rapidamente o tipo de refeição que enfrentariam. Do ponto de vista simbólico, comer também era um ato de pertencimento. Quem era aceito à mesa era, por consequência, aceito no grupo. Já aqueles que comiam sozinhos ou em silêncio, muitas vezes estavam socialmente isolados. A comida, portanto, funcionava como fronteira simbólica: unir ou afastar, incluir ou excluir. E essa dinâmica social pode ser observada até hoje em diversas culturas. É curioso observar que, com o tempo, os alimentos outrora desprezados, como o hardtack, o feijão seco e a carne curada, passaram a ocupar lugar de memória afetiva. Muitos descendentes de pioneiros ainda reproduzem algumas receitas antigas, não pela qualidade do sabor, mas como forma de homenagear seus ancestrais. Nesses casos, a comida deixa de ser nutrição e se torna tradição preservada por gerações. Museus e exposições sobre a expansão para o Oeste frequentemente incluem sessões sobre alimentação, apresentando objetos de cozinha, réplicas de receitas e relatos de época.
Essa valorização tardia dos aspectos alimentares mostra o quanto a comida, mesmo sem protagonismo, é fundamental para entender qualquer sociedade. Ela nos conta o que havia, o que faltava, o que era sonhado e o que era suportado em silêncio. Há também, atualmente, pesquisadores que tentam recriar receitas com fidelidade histórica. Eles buscam entender os ingredientes disponíveis, os métodos de conservação e o modo de preparo original, não para reviver sabores, mas para reconstruir contextos. Cada prato refeito é uma pequena peça de um quebra-cabeça maior, o da vida cotidiana nas bordas do Império Norte-Americano. Assim, a alimentação nos salões do Velho Oeste deve ser encarada como uma narrativa paralela da história. Enquanto os livros falam de batalhas e conquistas, a comida fala de espera, escassez, criatividade e convivência. Através dela, é possível sentir o peso do tempo, o esforço da jornada, a improvisação constante e, acima de tudo, a resiliência de quem viveu longe dos centros de conforto. Por isso, o resgate desse cardápio esquecido não é apenas uma curiosidade gastronômica. É um ato de valorização da cultura marginal, do esforço invisível, da rotina sem glória. A comida fala. E no Velho Oeste, ela falou alto, mesmo quando era servida fria, estranha ou sem nome. Quando olhamos para trás, na direção da poeira deixada pelas caravanas, dos salões erguidos com pregos improvisados e das fogueiras que ardiam sob o céu aberto, é impossível não reconhecer a força contida nas pequenas coisas. O Velho Oeste não foi construído apenas com dinamite, armas e trilhos de ferro. Ele foi sustentado por colheres de madeira, panelas enferrujadas e mãos calejadas que, mesmo sem ingredientes nobres, insistiram em preparar algo que mantivesse a vida em movimento. Ao longo de toda essa jornada narrativa, exploramos muito mais do que pratos antigos ou receitas esquecidas. Viajamos por entre histórias silenciosas, por hábitos culinários que nasciam da falta e pela criatividade que só floresce sob pressão. A comida nos salões não era algo a ser admirado por seu sabor, mas sim respeitado por sua simbologia. Nosso ponto de partida foi a sobrevivência. Vimos como o alimento era improvisado com o que houvesse disponível: farinha mal peneirada, feijão fervido até dissolver, carne ressecada que mais parecia madeira do que proteína. Essas refeições não encantavam o paladar, mas impediam que a fome levasse os corpos antes que o próximo sol nascesse. Em seguida, compreendemos o abismo entre o que foi vivido e o que foi contado. O mito do Oeste higienizado, cinematográfico, criou uma memória artificial. Ele apagou o ranço das carnes velhas, o cheiro de banha reaproveitada, os riscos diários de intoxicação. Mas a verdade está nos relatos menos glamurosos, aqueles escritos à margem das narrativas oficiais, por gente que dormia no chão e comia o que a panela decidisse. Depois mergulhamos na capacidade única que essas pessoas tinham de transformar o caos em riso. O humor era escudo, era ponte, era cura. Comer um pão duro virava piada. Beber café grosso demais se tornava brincadeira. O cozinheiro, longe de ser um mestre gourmet, era um mágico improvisador. E com esse riso vinha a força para continuar. Na coletividade dos salões, percebemos as contradições de uma sociedade em formação. A mesa era ponto de união, mas também espelho das desigualdades.
Comer juntos não apagava as tensões sociais, mas permitia, por instantes, que a trégua fosse estabelecida. Compartilhar uma tigela de feijão ou uma torta fria com um estranho significava que naquele breve intervalo ninguém era inimigo. Por fim, vimos que a comida é um artefato histórico, um testemunho da cultura, da resistência e das escolhas de um povo. Analisar o que se comia no Velho Oeste é, na verdade, um modo de entender como as pessoas sobreviviam emocionalmente, fisicamente e espiritualmente em um tempo sem certezas. Um prato, ainda que pobre, era uma assinatura de existência, e é essa existência que merece ser lembrada. Hoje estamos cercados por conveniência. Podemos pedir refeições com um clique, temos acesso a ingredientes frescos o ano inteiro e somos capazes de desperdiçar comida sem sequer notar. Mas no Velho Oeste, cada migalha tinha valor, cada gole de café era uma conquista, cada fatia de pão era o resultado de esforço, risco e resiliência. Talvez seja esse o verdadeiro ensinamento por trás da alimentação dos saluns, a ideia de que comer, em sua forma mais bruta, é um ato de continuidade, um jeito silencioso de afirmar: estou aqui, apesar de tudo. Mesmo quando o sabor não agradava, mesmo quando o cheiro era duvidoso, a refeição acontecia, porque ela precisava acontecer. O que resta para nós hoje é o desafio de preservar essa memória, não apenas como curiosidade histórica, mas como reflexão contemporânea. Como estamos nos relacionando com o ato de comer? Quantas vezes olhamos para o prato e realmente compreendemos o que ele representa? Qual o esforço por trás de cada ingrediente? Que tipo de cultura estamos construindo com as escolhas alimentares que fazemos? Enquanto saluns viram museus e trilhas viram rodovias, ainda podemos encontrar algo desse passado nas formas mais simples de refeição. Uma sopa feita com o que havia na despensa. Um pão assado em casa com sobras de farinha. Um café preparado com calma. São nesses pequenos gestos que o espírito do Oeste ainda vive. Não nos filmes, mas na rotina. Não é preciso recriar o cardápio do século XIX para honrar sua história. Basta entender que, para aqueles que vieram antes, a comida era mais do que nutrição. Era um elo com a esperança, um símbolo de perseverança e um espaço de encontro, mesmo que improvisado. Eles comiam para resistir, e talvez esse seja o tipo mais puro de motivação que um prato pode carregar. A história do Velho Oeste é, em muitos sentidos, a história da adaptação, da invenção forçada, da criatividade moldada pela limitação. Não havia luxos, não havia abundância, mas havia engenho, força e muita vontade de continuar. E tudo isso se encontra, concentrado, no fundo de uma tigela de ensopado feito com restos. Que ao lembrarmos dessas refeições ásperas, possamos também nos lembrar das pessoas que as prepararam, das mãos que mexeram as panelas, dos olhos cansados que observaram a fervura da sopa, enquanto o barulho dos passos lá fora sinalizava mais uma noite de incertezas. O prato do salão não era bonito,
Não era fotogênico, mas era verdadeiro, e nessa verdade mora uma parte esquecida da humanidade. Uma parte que merece ser contada, não com filtros nem idealizações, mas com respeito e fome de compreender o passado com mais profundidade, porque, no fim das contas, a refeição mais simples é, muitas vezes, a mais reveladora. E o que foi servido nas mesas poeirentas do Oeste continua ecoando em cada prato feito com coragem, em qualquer lugar do mundo. E assim, mais um capítulo do Velho Oeste chegou ao fim. Mas quantas outras histórias ainda estão esperando para serem desenterradas nas trilhas da história? Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar explorando o que há por trás da poeira e da lenda. E não pare por aqui. Clique no próximo vídeo e continue cruzando as paisagens e segredos do Oeste Selvagem. Nos vemos na próxima parada dessa jornada pelas terras esquecidas.